Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Sempre que o número do WhatsApp aparecer aí na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva ou um questionamento que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 19ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeiro turno projeto que impede a administração pública de adquirir e utilizar copos descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo. Projeto de lei do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, obriga a INDEC a divulgar mensalmente lista com número de autuações dos locais onde há mais ocorrências. Vereador Otto Alejandro solicita unidades de ensino no Jardim Uruguai e Jardim Morumbi. E no esporte, Sampaio Basquete vence mais uma vez o Veracruz no Maranhão e abre 2-0 na final da Liga de Basquete Feminino. Olha só, o Centro Judiciário de Soluções de Conflito, instalado dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito da PUC Campinas, está oferecendo conciliação judicial para a população. Então, para entendermos quem vai medir o conflito, como que se chega a uma solução, aciona o repórter André Aranha, que está na faculdade, tem mais informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bons serviços aqui na PUC Campinas, os serviços presenciais estão de volta após o período mais crítico da pandemia, então é muito importante que as pessoas saibam de fato os detalhes, porque isso, Gabriel, pode ajudar muita gente, vizinhos, pessoas, né, que estão se divorciando, enfim. Bom, mas para falar muito mais a respeito disso, estou aqui com a Elisângela. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Bom, como funciona esse tipo de serviço oferecido aqui na PUC? Um dos, né, Elisângela? Sim, já sim. A gente vai falar que tem muitos. Exatamente. Bom, o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para a gente é uma realidade da possibilidade de se resolver um conflito independentemente de uma ação judicial, né? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de um convênio com a universidade, a partir de 2018, nós podemos oferecer esses serviços ao cidadão, né, à comunidade, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba refletindo no próprio Poder Judiciário, né, evitando certamente muitas ações judiciais. Então, a ideia do Sejusc é que as pessoas, tendo a perspectiva de composição, de solução de um conflito, elas nos procurem. Será designada uma sessão de conciliação, né? E nessa sessão de conciliação, o conciliador que é treinado para isso, ele vai poder aproximar as partes que podem, né, buscar a melhor solução para aquele conflito, mais até do que talvez depois numa decisão judicial que não refletiria exatamente o que elas pretendem, né? Então, é muito importante esse serviço para a comunidade, né, para a sociedade como um todo. Para a gente é uma grande honra termos esse convênio firmado com o Tribunal de Justiça para atendermos, né, as pessoas que nos procuram. Bom, e então está de volta agora de forma presencial. Chegou em algum momento os serviços a ficarem, não é, parados? Como que funcionou isso, Elisângela? Conta pra gente. Sim, nós inauguramos o nosso Sejusc em 2018. Em 2018 a procura foi um pouco mais tímida, 2019 muita procura, né, pelos serviços. 2020 nós atendemos durante um mês aproximadamente, aí veio o período de pandemia, o que, óbvio, né, impossibilitou os atendimentos, e agora a gente está retomando esses atendimentos presenciais.
Bom, o que a gente está vendo aqui é apenas uma simulação, sim, né? Sim, uma simulação. Então, por essa simulação é possível perceber alguns pontos importantes. Primeiro deles, vocês podem perceber que a mesa é redonda, né? Então, a ideia da conciliação é que o conciliador consiga aproximar as partes para buscar a melhor solução do conflito. Diferente de uma mesa quadrada, em que as partes se sentariam uma em frente à outra, né? Então, até a estrutura física da sala de conciliação, ela é pensada para isso. Bom, eu fiz questão de frisar aqui, não é? Não é, na verdade, algo que está acontecendo de forma real, que é uma simulação, né, Elisângela? Porque é sigiloso, né? Isso sim, é importante. Sim, é importante ressalvar então, a gente não poderia estar aqui no caso. Exatamente. É uma simulação. Tudo que é falado dentro de uma sessão de conciliação fica dentro da sala de conciliação. Nada sai, né, para divulgação externa, para terceiros. É muito importante isso, para que as partes, inclusive, tenham a liberdade de expor, né, de muitas vezes até uma discussão um pouco mais acalorada, e que às vezes acontece. Né? Acontece sim, a gente já teve caso, né, e as pessoas, e o conciliador, ele é treinado também para isso, né, para mediar, para, né, acalmar muitas vezes naquele momento. Tem que ser formado em direito ou não? Para ser conciliador, não necessariamente formados em direito. É claro que muitos profissionais, né, da área jurídica acabam fazendo o curso de formação de conciliadores, mas também outras profissões permitem a formação como conciliadores. E é importante que o conciliador ele vai ter, né, o treinamento necessário para mostrar muitas vezes para as pessoas que a conciliação ela é o melhor caminho, né? Não necessariamente o litígio, porque uma demanda judicial a gente sabe que demora muito tempo às vezes para ter uma solução. E a conciliação permite que você resolva talvez aí em uma semana, enfim, dependendo do tempo em que a pessoa procura. Ganha tempo, né, Elisângela? Sim, sim. E para o próprio Poder Judiciário também, né? Tanto é assim que o Sejusc, ele é uma iniciativa do Tribunal de Justiça, na verdade do CNJ, então todos os tribunais no país têm Sejuscs, e a ideia é exatamente isso, né? Que as partes procurem a melhor solução para aquele conflito. Bom, quais os casos normalmente que vêm parar aqui? Varia bastante, né? Então a gente já teve atendimento, por exemplo, de instituição financeira para fazer recuperação de crédito, de condomínios para recebimento de taxas condominiais. Agora também tem muita procura em relação a algumas ações relacionadas ao direito de família, divórcio, né? Guarda de filhos. À medida em que se vislumbra a possibilidade de uma composição, é possível atendimento, em princípio, para qualquer matéria. Mas é importante lembrar que precisa ter a perspectiva de que a outra parte tem um interesse no conflito, né, na solução. Porque ela vai ser convidada, em verdade, é expedida uma carta convite, ela será convidada a comparecer e as partes, então, vão ser aproximadas ali pelo conciliador. Bom, então, dois vizinhos que estão com problema, enfim, de barulho, o pessoal que está, por exemplo, assistindo a gente aqui no Câmara Notícia e fala, puxa vida, existe esse tipo de serviço. Como é que faz? Como que funciona? Eles têm que procurar quem? Através de um telefone, e-mail? Como é que é? Nós temos um telefone de contato, que é o 3343-6760. E temos um e-mail também, né, que as pessoas podem encaminhar, que é o sejusc.cchsa@puc-campinas.edu.br. Então, as duas formas de comunicação. Normalmente, o contato é feito mais até por ligação telefônica. E essa pessoa vai receber toda a orientação acerca de documentos que precisa encaminhar, como se inicia o seu procedimento, né, o seu expediente pré-processual, e ela já sai com a designação da sessão de conciliação e leva essa carta convite à outra parte e na data designada, então, ela será ali acompanhada por um conciliador para buscar a solução desse conflito. Repete pra gente, por favor, então, o telefone e o e-mail para o pessoal em casa anotar direitinho. É o 3343-6760 e o e-mail é o sejusc.cchsa@puc-campinas.edu.br. Bom, o serviço existe, então, desde 18? O nosso convênio com o tribunal é desde 18. O Sejusc já existe no Tribunal de Justiça há mais tempo, evidentemente. Em 2019... Por exemplo, 454 atendimentos, exatamente. Acho que desde que inauguramos foi o ano que teve. Abaixo. Foi muito bom, porque na verdade, se a gente pensar, é um serviço novo, né? De 2018 para cá, com a universidade, então realmente o resultado para a gente foi muito positivo. Nos atrapalhou a pandemia, infelizmente, né? A impossibilidade aí de termos atendimentos presenciais.
Bom, como se chega a uma solução? Conta pra gente. Como que funciona, quanto tempo dura, não é? Dependendo do tempo em que a pessoa nos procurar, é possível, eu ousaria te dizer que talvez em uma semana ela tenha essa solução entre formular o pedido, distribuir o pedido, marcar a sessão de conciliação e sair daqui com uma composição. É importante lembrar também que esse acordo existente ele vai ser homologado judicialmente, então ele tem aí uma eficácia, ele vai ser cumprido porque se torna uma decisão judicial essa homologação, né? Tá. Então é importante as pessoas saberem disso. Esse acordo ele precisa ser cumprido. Se ele não for cumprido, ele pode inclusive ser executado judicialmente, né? Tá. Isso é muito importante, né, Elisângela? As pessoas são orientadas, claro, pelo conciliador, né, a respeito não só da possibilidade do acordo, mas da consequência, o que esse acordo, né, em que ele vai implicar, enfim. Mas eu com certeza, eu acredito muito nos serviços de conciliação. Eu acho que é um caminho para a gente evitar, inclusive, muitas demandas no judiciário, que a gente sabe que às vezes demora muito tempo, né? Demanda muito tempo. Bom, mais alguma coisa sobre isso? Porque a gente vai falar agora sobre outros serviços que são oferecidos aqui. Mais alguma coisa que você queira falar ainda sobre essa questão? Eu queria só reiterar, né, que as pessoas que têm interesse, que de fato nos procurem e que procurem essa solução da melhor maneira possível, né, por meio de um acordo. E como eu disse, às vezes a decisão judicial não vai refletir exatamente o que a pessoa procurava, né? O juiz dá a decisão, mas nem sempre é o que ela, para o seu dia a dia, vai ser a melhor solução. Então, tanto é importante a conciliação que o nosso Código de Processo Civil atual, ele trouxe disposição expressa sobre conciliação, sobre mediação e sobre arbitragem, né? Então, essas formas alternativas de solução de conflitos. Então, eu aqui reitero o convite, né, às pessoas a tentarem a solução da melhor maneira. Quais outros serviços que são oferecidos? Conta pra gente, o pessoal que está em casa assistindo, acompanhando. O nosso núcleo de prática jurídica, além do SEJUSC, né, esse posto de atendimento, nós temos também na estrutura do núcleo de prática jurídica a assistência judiciária, que ela existe na universidade há 40 anos, esse ano nós completamos 40 anos. É o serviço que tem por objetivo atender as pessoas que não têm condição econômica para contratar um advogado para a propositura das suas ações, ou para se defenderem em processos, enfim. Então é feito na assistência judiciária, é feita uma triagem, e aí sim eu preciso da condição socioeconômica, né, para que tenha o atendimento. A gente faz uma triagem por um serviço social. Uma vez deferido o atendimento, aí sim ela é encaminhada ao jurídico para a propositura de ações. A nossa procura hoje na assistência, 90% talvez seja direito de família e sucessões, que infelizmente é uma área que as pessoas precisam muito de atendimento judicial, enfim, de nomeação de advogados. Então a assistência judiciária, a sua atuação é mais ou menos como o trabalho que a Defensoria Pública faz, né? Mas ela é mantida pela instituição já há 40 anos para esse atendimento. Além da assistência judiciária, nós também temos um convênio em termos de serviços, né, firmado com o Tribunal de Justiça desde 2005 para o Juizado Especial Cível, o que as pessoas chamavam no passado de pequenas causas, né? Em verdade, hoje é juizado especial cível. São as ações de menor complexidade em termos de valor. Então, quem tem interesse de causas até 40 salários mínimos procura o juizado. É importante lembrar que no posto de atendimento que nós temos, o limite para atendimento é até 20 salários mínimos, porque de 20 a 40 obrigatoriamente tem que ter advogado. Então, nós não poderíamos atender. Mas, por exemplo, um acidente de trânsito, uma relação de consumo, né? São grandes procuras aí no juizado especial cível. Então, para a gente também é uma satisfação esse convênio firmado há tanto tempo com o tribunal. Então, é mais um serviço. E, além disso, a faculdade mantém também na nossa estrutura do núcleo de prática jurídica uma clínica em direitos humanos. Então, uma atuação efetiva dos alunos orientados pelos advogados que atuam na clínica, né? Nós temos frente de migração, moradia. Recentemente, eles fizeram um trabalho com um grupo, né, de haitianos sobre migração. Então, sem dúvida, para a formação dos nossos alunos, isso também é muito importante. Boa, Elisângela. Bom, pedi aqui para o pessoal mostrar o Marco Aurélio, então, para a gente encerrar. O pessoal que chegou agora, ligou a TV agora, então confirma para a gente o que está acontecendo. Claro que é uma simulação, conforme a gente já falou, mas
o que está acontecendo aqui para o pessoal entender direitinho e a gente encerrar a entrevista. Por favor, Sim, Elisângela. André. Em princípio, aqui a gente está simulando uma sessão de conciliação, né? Então, teria a conciliadora aproximando as partes, né? Para tentarem, juntas, buscarem a melhor solução para esse conflito, né? Qualquer que seja ele, o objeto da discussão em si não importaria exatamente, mas sim a possibilidade das partes estarem próximas para solucionar. Eu estava conversando antes, não necessariamente para quem não tem condições de pagar. Não, todo mundo, na no verdade, caso. o serviço, o acesso, né, ao cidadão, ao que a gente fala de jurisdicionado, em princípio, seria a qualquer pessoa, né? Para assistência judiciária, a gente já tem a limitação de renda familiar, mas para atendimento no Sejusc, não obrigatoriamente. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Ótimos esclarecimentos Muito aqui obrigada. ao vivo com a gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu volto com você, Gabriel Castro. Muito interessante, muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo da Elisângela Rodrigues de Ávila, ela que é integradora acadêmica de graduação e pôde explicar um pouquinho este trabalho que é realizado nesta retomada, né, por conta da pandemia. Ficou um pouco interrompido e agora retomando então a conciliação. 12:16, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos entrar no mundo animal agora com os cuidados, porque todo mês de agosto é época de abordar sobre a leishmaniose, que não tem cura e pode colocar a vida do cão em risco. Se você é uma pessoa apaixonada por animais, já deve ter ouvido a história de alguém que teve um cachorro com leishmaniose e teve que sacrificar o animal. Durante esse mês é celebrado o Agosto Verde, que vem chamar a atenção para essa doença, mais conhecida como calazar, e desmistificar alguns mitos, como, por exemplo, que a única solução para essa doença é a eutanásia. Ela é uma doença, né, uma condição em que a gente tem infecção por um protozoário, né, que ele tem uma capacidade de infectar vários tecidos no organismo, né? Então, baço, fígado, a gente tem várias complicações renais, é a mais importante da leishmaniose, e é uma doença que se trata de uma zoonose, né, com capacidade de infecção não só do próprio animal que se infectou com a doença, mas ela pode ser transmitida para as pessoas que estão ali ao redor, e se houver presença do mosquito, tem esse risco de transmissão. E gera uma questão de saúde pública, onde os órgãos de saúde pública têm que agir em relação ao controle do mosquito que transmite a leishmaniose, né? O nome científico dele é Lutzomia longipalpis, mas ele tem vários nomes dependendo da região, birigui, tatuquira, né? Mosquito palha. Então, esse é o mosquito que transmite a leishmaniose. O mosquito tem a cor amarela ou cinzenta e permanece de asas abertas quando está em repouso. Ele aparece geralmente em lugares úmidos e escuros, onde existam muitas plantas ou material orgânico acumulado, como resto de folhas e cascas de árvore. 20% dos animais contaminados são assintomáticos. A leishmaniose é uma das doenças mais desafiadoras que a gente tem na rotina clínica, pelo seguinte, todas as lesões que você possa imaginar e todas as alterações em exames de sangue que você possa imaginar, uma das suspeitas clínicas sempre vai ter que ser leishmaniose, né? Mas tem alguns sintomas que são mais clássicos, por exemplo, feridas ulceradas que não cicatrizam e que vão aumentando o diâmetro, nariz, região de peribucal, ponta de orelha, isso vale tanto para o cão quanto para o gato, um emagrecimento que a gente não sabe de onde vem, anemia. Então, se você faz um exame de sangue, né, e você avalia, isso seria um exame complementar, não um sintoma, mas a anemia também gera um diagnóstico diferencial para leishmaniose. Crescimento anormal das unhas, né, então esse crescimento grande, animal que anda em piso duro e ainda assim não consegue gastar a unha, descamação, qualquer quadro seborreico de descamação, a gente tem que investigar a leishmaniose.
A gente tem também infecções oportunistas, muitas vezes, infecção bacteriana que você trata, volta, teria que investigar também, né? É possível proteger o seu pet contra o mosquito transmissor com medidas simples, como telas de proteção, limpeza periódica do quintal e recolher o animal para dentro de casa no fim da tarde. A gente tem várias medidas que a gente chama de profiláticas, né, para prevenção da leishmaniose, e o importante, né, e ideal, né, é que a gente pudesse ter mais de uma medida ao mesmo tempo. Por exemplo, a principal, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é o uso de coleiras impregnadas com deltametrina, né, que é um antiparasitário de uso tópico que tem ação repelente para mosquito. A gente tem a possibilidade da vacina da leishmaniose. Pré-vacina tem que ser feito um teste, né, de preferência aquele sorológico, que a gente dosa a quantidade de anticorpo, tem certeza que o animal é negativo? A gente pode fazer essa vacina, são 2 doses com intervalo de 21 dias e reforço anual. Perdeu o intervalo, tem que começar tudo de novo. A doença não tem cura, mas se diagnosticada no começo, tem tratamento onde o animal pode levar uma vida normal. É importante ressaltar que ela não se transmite de um animal para o outro, nem de animal para o ser humano, muito menos do ser humano para outro humano, apenas por meio da picada do mosquito infectado. A leishmaniose ou calazar já foi uma doença muito estigmatizada. Por isso, a importância das atividades do Agosto Verde, que conscientizam sobre a enfermidade. Se você tem um animal que foi diagnosticado com a doença, ele pode conviver normalmente com outros animais. Se você conversar com veterinários, vão haver vários casos em que um animal da casa tem a doença, os outros não, estão encolerados e nunca chegaram a progredir e ter manifestação da doença, tá? Eu tenho um caso de um pastor alemão que ele tem, mas os outros cães da casa não têm. É possível o convívio, desde que haja repelente, é super possível, tá? Esses cachorros brincando, convivendo, comendo na mesma tigela, tomando água, dormindo juntos, eles não vão ter risco de transmissão. O problema vai ser o mosquito. Eu controlando o mosquito, a convivência é possível. 12h21, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hora das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia de reunião ordinária. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que impede a administração pública de adquirir e utilizar copos descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo para o consumo de bebidas. O autor da proposta, o vereador Paulo Haddad, lembra os malefícios do plástico para o meio ambiente. Alguns compostos que são utilizados na produção, seja de copos, embalagens plásticas, embalagens que possam ser utilizadas para alimentos, por exemplo, garrafas, né, plásticas, enfim, demoram de 100 a 400 anos para serem degradados, dependendo do meio onde ela se encontra. Existe algumas sinalizações que, se nada for feito, daqui a 50 anos, nós teremos mais conteúdos plásticos nos mares do que peixes. Então, veja que a realidade ela é cruel, né? Nós temos que olhar com olhos atentos para ver que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. O Brasil, ele consome 720 milhões de copos plásticos dia. Para você produzir um copo plástico, você gasta de 0,5 a 3 litros de água. Então, nós consumimos, né, para a produção de todo esse contingente de copo, 360 milhões de litros de água por dia só para produzir esse copo. Para o vereador, a proposta tem o objetivo de dar o exemplo à sociedade. É um projeto que ele sinaliza, né, ao poder público para que tenhamos uma preocupação com o meio ambiente, para que nós possamos ser as pessoas que darão o exemplo, né, para toda a sociedade. Então eu estou propondo que a administração pública ela não faça mais o uso de copos descartáveis. Assim como foi votado nessa casa
a obrigatoriedade de canudos, né, biodegradáveis, canudos, ou a não utilização de canudos de plástico, né, por uma série de reportagens que nós vimos aí nas nossas televisões, matérias vinculadas pela televisão, até mesmo pelo rádio, né, com a mortandade de animais, enfim. Eu trouxe a discussão, né, e apresentei um projeto para que a gente possa, nós enquanto poder público, seja legislativo, seja executivo, sinalizar para a população uma coisa muito importante, é que nós tenhamos a consciência ecológica de que esses copos eles são nocivos ao meio ambiente e que a gente possa fazer a nossa parte. Também em primeiro turno foi aprovado o projeto do Executivo Municipal que trata da gestão democrática do Sistema Municipal de Ensino. A proposta disciplina a gestão da educação pública municipal de acordo com o princípio da Constituição Federal, por meio da participação da comunidade escolar na construção e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras por meio de órgãos colegiados. As propostas continuam tramitando aqui na Câmara, agora vão passar pelas comissões de mérito e aí então depois voltam ao plenário para um segundo turno de votação, ou seja, a votação do mérito. E, claro, a pauta completa, com o resultado completo das discussões, você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. E Mirna Abreu, um pouco antes da 19ª reunião ordinária, nós tivemos a primeira parte. Sim, o destaque por iniciativa do vereador Marcelo Silva foi a abertura da Semana Maçônica da região metropolitana de Campinas. Para marcar a abertura da Semana Maçônica da região metropolitana de Campinas, o vereador Marcelo Silva reuniu representantes para celebrar a maçonaria, uma sociedade de caráter universal de origem francesa, cujos membros cultivam valores humanísticos e o aperfeiçoamento intelectual baseados nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Quando eu entrei na maçonaria, para mim foi muito tranquilo, porque era tudo aquilo que os meus pais passavam para mim, né? Não sendo eles maçons, mas são os mesmos princípios com que eu fui educado, que são princípios e valores para mim que são inegociáveis. E aqui eu trago para o mundo político também, levo na minha vida pública e na minha vida particular. Existem aproximadamente 5,5 milhões de integrantes em todo o mundo. No Brasil, há aproximadamente 150 mil maçons regulares. Destes, quase 25 mil estão no estado de São Paulo. Essa relevante instituição tem como princípios a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações, a igualdade dos direitos e obrigações dos seres e grupos, sem distinguir a religião, a raça ou nacionalidade, a fraternidade de todos os homens. A Semana do Maçom foi instituída por meio da Lei Estadual 11.623, sancionada em 2004. É comemorada anualmente no dia 20 de agosto. A data foi escolhida para celebrar o importante papel que esta sociedade teve para um dos momentos históricos mais emblemáticos do país, a independência do Brasil. Por isso, sinto-me honrado mais uma vez em ser o único vereador hoje maçom nesta casa e poder contribuir na construção de uma sociedade e um mundo melhor. Afinal, construção é o significado no francês da palavra maçonaria. E só tem valor para essa instituição se for para construir o bem para a humanidade em ampla abrangência. Nós não somos espectadores. Nós sempre fomos e sempre seremos coadjuvantes do Brasil, em qualquer cenário, no cenário político, econômico, cultural e religioso. E Mirna Abreu, ontem o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, foi homenageado. Porque ontem a gente teve um dia especial aqui na cidade, olha, o Dia da Cultura Coreana, e por conta disso, essa homenagem aconteceu lá no Paço Municipal. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, recebeu uma placa do cônsul da Coreia no Paço Municipal. Dia 15 de agosto é comemorado o Dia da Cultura Coreana. O motivo da homenagem é que o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, foi quem aprovou a lei que institui no calendário oficial da cidade o Dia da Cultura Coreana.
É uma homenagem importante que a Câmara recebe nesse momento aqui pelo presidente, e saber que no dia 15 de agosto foi aprovado na Câmara o Dia da Cultura Coreana. Isso é importante para a cidade de Campinas, principalmente um país ordeiro, né, respeitador do seu povo, e que nesse dia, 15 de agosto, a Coreia tem várias atividades, e que agora em Campinas passa a ter também. Isso é importante. O presidente da Câmara lembra que é uma lei que contribui para o estreitamento dos laços da cidade com a Coreia. Para nós é um motivo de orgulho, graças à iniciativa do prefeito, ele não deixou nem para a Câmara fazer. Ele foi correndo e já fez a lei, e aí a gente aprovou num tempo recorde, e hoje aqui estamos comemorando essa data. É o início de uma data festiva. Queremos aqui, Dário, que a gente faça, porque nesse dia 15 de agosto, na Coreia do Sul, é comemorado, tem várias atividades culturais. E nós também queremos, nesse dia 15 de agosto, aqui na cidade de Campinas, que é o Dia da Cultura Coreana, também fazer várias atividades. Talvez, cônsul, não seja da maneira que vocês fazem lá, que vocês estão muito adiantados tecnologicamente de nós aqui brasileiros. Mas eu gostaria de pedir nesse momento que vocês, além de trazer essa cultura coreana para aqui, para a nossa cidade de Campinas, nesse dia 15, e trouxesse também as tecnologias, trouxesse mais empresa, que é bom. Eu caiado aqui, dá risada, mas trazer mais emprego. A placa de agradecimento é justamente com apoio que foi possível essa aprovação da lei, graças ao seu prefeito e, ao mesmo tempo, ao seu presidente da Câmara da cidade, né? Onde certamente vai contribuir para o desenvolvimento cultural na cidade que nós temos em andamento. Todos os anos serão realizadas atividades que valorizam a cultura coreana. É o que garante o prefeito de Campinas, Dário Saad. 15 de agosto vai ser o Dia da Cultura Coreana. E nós estaremos também estreitando os laços para que as empresas e o setor de tecnologia da Coreia conheçam mais o Brasil. E outras empresas como a Samsung, que já está em Campinas, possam vir para cá e agregar e melhorar o Parque Tecnológico Campinas. Lembrando que a comunidade coreana está em ascensão em Campinas. Inclusive, algumas empresas optaram em ter sede na cidade, o que para o presidente da Câmara valoriza ainda mais Campinas. É importante esse entrelaçamento, essa conectividade Campinas com o país coreano, porque a Coreia está muito adiantado tecnologicamente, então ela traz esse know-how para Campinas, seja na área da cultura, seja na área comercial, seja na área industrial. Então essa interatividade é muito boa, é muito importante para nós, que traga tecnologia para o povo aqui de Campinas. Isso é muito importante. E Mirna Abreu, a gente continua falando sobre o presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, mas agora sobre um projeto de lei que foi protocolado. A proposta protocolada pelo presidente da Câmara de Campinas propõe aí que a INDEC seja mais transparente nos pontos de maior autuações no município de Campinas. Entenda. O vereador Zé Carlos, presidente da Câmara de Campinas, protocolou um projeto de lei que obriga a INDEC, empresa responsável pela gestão do trânsito e transporte de Campinas, a divulgar mensalmente uma lista com os pontos de maiores índices de autuações e ocorrências no município. Recentemente, a Prefeitura lançou, junto com a INDEC, os pontos críticos de maior incidência de acidentes na Avenida João Boy Dunlop. Isso, a nível experimental, ela fez esse lançamento com uma medida educativa para que os motoristas, os desavisados, soubessem aonde é os locais com maior incidência de acidentes. Então nós resolvemos fazer esse projeto também onde acontece a maior incidência
dos radares que multam com maior incidência, para que sejam tomadas medidas educativas para que a população de Campinas, os moradores de Campinas, os munícipes com os seus carros, com os seus veículos, fiquem sabendo aonde são esses locais. No projeto de lei fica claro que a lista deverá ser disponibilizada no site da INDEC e publicada no Diário Oficial do município, além de ser atualizada mensalmente. Para o parlamentar, esse projeto representa transparência para a população. Nós temos vários locais, que são de pegadinhas, nós sabemos disso, porque a cidade tem várias modalidades de velocidade, um é 40, outro é 50 na mesma via, outro é 50, 60, outro é 60, 70. Então, mas nós precisamos saber, é preciso dar transparência a esses locais com maior incidência de multa. Então, nada melhor do que fazer, já que nós estamos aí fazendo com que aqueles desavisados também evite acidentes, como foi na João Boy do Norte, ele também fique sabendo onde há a maior incidência de multa, para que eles sejam educados para esse tipo, para eles não tomarem essa multa. Então, é uma medida educacional, de prevenção também e de transparência. Isso é possível, a INDEC está fazendo sem problema algum. E a gente continua falando ainda na área de transportes, porque quem também protocolou um projeto de lei foi o vereador Marcelo da Farmácia. Sabe aquelas vagas demarcadas como vaga de idosos e vagas para pessoas com deficiência? O vereador quer garantir que realmente essas pessoas façam uso desse benefício. Confira. Conforme estabelece o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o vereador Marcelo da Farmácia quer que as vagas sejam destinadas a veículos para pessoas idosas e pessoas com deficiência. O parlamentar apresentou um projeto de lei complementar que prevê processo de automação para identificar quem utiliza vagas, como essa aqui, por exemplo, mesmo sem ter direito de utilizá-las. Essa ideia foi assim. Você chega numa vaga, qualquer lugar que você vai no mercado, lá está um carro parado, você fica olhando, não é deficiente. É chato isso, né? O deficiente precisa e você está esperando uma vaga também, você dá espaço para a vaga. E como é que você faz isso? Você chegar no carro da pessoa e falar, é perigoso até arrumar briga. Então a gente estava pensando, fomos para o estudo pessoal para pensar, que trabalha comigo, e surgiu esse sinal sonoro de colocar alguma coisa que você chega e apite. Enquanto você não for lá se acertar ou pedir para a pessoa liberar, não para de apitar. Se você for deficiente, vai ter um código. E o código libera o sinal, você para lá tranquilo. Então essa ideia partiu do pessoal do meu gabinete, uma ideia, achei muito legal. De acordo com a propositura, os estabelecimentos privados e públicos que destinam essas vagas nos estacionamentos deverão implantar um leitor de QR Code acoplado a um sistema de leitura do cartão do idoso ou da pessoa com deficiência. O equipamento deverá emitir um sinal intermitente para alerta sobre o veículo não autorizado para aquela vaga. A matéria ainda prevê que a INDEC, órgão responsável pela gestão do trânsito na cidade, fará o gerenciamento da padronização do sistema. Se você não tirar, é chamado a INDEC, o poder público, para poder multar, porque tem que ser dada a multa, né? A multa já existe, é que o pessoal não respeita e o pessoal tem que respeitar. Principalmente o pessoal que é na faixa de cadeirante, tá? Os idosos também têm vaga de idoso, deficiente é pior, né? O problema é a pessoa que não é deficiente parar. Não se deve parar em vaga nenhuma que não seja apropriada, mas eu fico muito chateado com vaga de deficiente. A gente continua falando sobre a ação dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Marcelo Silva. Porque ele tomou conhecimento e inclusive protocolou esse requerimento que estava no inventário da 19ª reunião ordinária, pedindo informações sobre a segunda dose de reforço da vacina da Covid-19, também chamada de quarta dose. E essa foi mais uma demanda que chegou ao nosso gabinete, eu não sabia a resposta. Talvez cada um é livre para ter o livre arbítrio de querer ou não tomar a quarta, quinta, sexta, sétima dose. Então, é o nosso papel fazer esse tipo de questionamento para o Poder Executivo, porque que na verdade não está disponível ainda nos postos de saúde a segunda dose, que acho que é a quarta dose de reforço da vacina da Covid.
A gente continua aqui com as notícias do Legislativo. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre uma reunião solene que aconteceu com entrega de honrarias. A gente tem visto, inclusive nas reuniões ordinárias, a votação de projetos de decreto legislativo que tratam dessas honrarias. E no Dia do Advogado, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito jurídico a profissionais que se destacam no setor. Acompanhe como foi. Em reunião solene realizada no Teatro Bento Querino, no Dia Nacional do Advogado, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, entregou o diploma de mérito jurídico ao Henrique Javier Lerena e ao Leandro Afonso Tomasi. O vereador Arnaldo Salvetti entregou o diploma ao Rony Guimarães Marcico. O vereador Carmo Luiz homenageou a Ângela Almanara da Silva, César Augusto Artusi e a Maria Cristina Dutra. De autoria do vereador Cecílio Santos, recebeu o diploma o Cláudio Santos de Oliveira. O vereador Gustavo Peta entregou o diploma para as procuradoras do município de Campinas, Rebeca Farinella e Simone Souza Pena. E o vereador Luiz Cirilo entregou a honraria a Estela Maria Camargo Regina, Juliano Guerreiro e Haroldo Francisco Cardella. O presidente da Câmara ressaltou a importância dos homenageados e a atitude dos vereadores de propor a entrega das honrarias. Eu quero, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês que nos honram com a visita e com vocês que estão recebendo essa graça, essa homenagem dos vereadores. É uma profissão honrosa. Por fim, o presidente do Legislativo, Zé Carlos, agradeceu aos profissionais que se destacam na cidade. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos vocês indistintamente. E agradecer aos meus colegas parlamentares, que soube escolher tão bem as pessoas merecedoras dessa honraria. Eu, como presidente da casa, quero aqui parabenizá-los em nome da doutora Rebeca, que é a procuradora municipal, e a todos vocês, que sem dúvida nenhuma desenvolvem um trabalho brilhante para a nossa coletividade, e tenho certeza que muitos de vocês aqui fazem um trabalho social que merece a nossa admiração. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falar sobre as notícias da Metrópole de Campinas e a gente começa falando sobre saúde. A gente vai atualizar os dados referentes à Covid-19, já que a Prefeitura emitiu o boletim epidemiológico nesta segunda-feira. De acordo com a última atualização, Campinas tem 255.331 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia e soma 5.261 óbitos devido à doença. Quando a gente fala nas doenças respiratórias como um todo, que a gente vem acompanhando os atendimentos, olha só, vamos lá, a gente tem aqui, olha, as pessoas que foram atendidas, queda no número de positividade, olha, 15,8% das pessoas que procuraram atendimento na saúde deram positivo. Então, a gente teve na procura, nessa última semana, que vai de dia 31 de julho a 6 de agosto, nós tivemos a procura de 5.664 pessoas. E a gente teve uma notificação de 3.662 pessoas com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Não é necessariamente só a Covid. Dentro da Covid, desse número que tem aqueles 15,8%. Quanto às internações, nós temos, até o fechamento desse boletim no dia 6 de agosto, nós tínhamos, então, 17 crianças internadas em leitos de UTI por síndrome respiratória aguda grave e tínhamos 26 adultos também. A gente percebe a queda
no índice de internações em relação à Covid-19. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação lá no site vacina.campinas.sp.gov.br, é onde você fica sabendo essas informações. E a gente tem um total aqui, vou pedir para nós, olha, 3.012.882 doses aplicadas, e a gente tem primeira, segunda dose, as doses únicas e as de reforço. E também a taxa de cobertura. Olha, a gente tem uma taxa na população adulta de 89,7%, adolescentes 12 e 17 anos 74,4%, e aí a gente tem na dose infantil, a primeira dose, 64% das crianças. A segunda dose, 49,6%, ou seja, das mais de 50 mil crianças que a gente tem uma metade, menos da metade, já foram vacinadas aqui na cidade com a primeira e a segunda dose da Covid-19. Então, esses são os dados da vacinação. E depois, numa outra tabela dentro desse boletim, olha, são detalhados os números de vacinas que foram aplicadas. Não, as pessoas, a gente lembra que a vacina está liberada aqui em Campinas para crianças acima de 50 anos, por isso que de 5 anos. Então, abaixo dessa idade, a gente tem a população-alvo, mas ainda não tem a liberação da vacina, e a gente tem essa cobertura por faixa etária. Então, a gente lembra que é importante, quem já tomou a terceira dose, a primeira dose, fazer então a procura pelo centro de saúde mais próximo. Não é mais necessário agendar, basta ir a um dos 66 centros de saúde aqui da cidade de Campinas para que a gente consiga aumentar essa taxa de cobertura vacinal, principalmente nos adolescentes e nas crianças de 5 a 11 anos, que é aplicada a Coronavac. Vacina.campinas.sp.gov.br é o site para você poder tirar todas as suas dúvidas. Lembrando, aqui na cidade de Campinas, pessoas acima dos 40 anos precisam tomar a primeira dose, a segunda dose, primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço, pessoas acima dos 40 anos aqui na nossa cidade. Então, sempre fica atento aí ao seu caderninho de vacinação para você ficar atualizado. Mirna Abreu, muito obrigado também pelas notícias da Metrópole de Campinas, fazendo este panorama da área de saúde aqui da nossa cidade. E lembrando que amanhã tem reunião ordinária. Amanhã tem a 20ª reunião ordinária e amanhã você confere, inclusive, quais são os projetos que vão ser pautados na noite desta quarta-feira. E eu volto na quinta-feira contando tudo o que aconteceu na reunião ordinária. Combinado então, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole e também do Legislativo. 12h46 agora, nós vamos fazer o seguinte. Rápido intervalo e na volta, a nossa repórter Mariana Meira já está aqui nos nossos estúdios. Tem o nosso quadro Giro Ambiental ao vivo, então não saia daí. Olha só quem apareceu aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas. Boa tarde para você, bem-vindo, bem-vinda. Dessa vez é o Giro Ambiental que está aqui fazendo companhia para você, dessa vez ao vivo e mais uma vez trazendo temas para a gente entender como é que estamos vivendo neste planeta chamado Terra. Então roda a vinheta que está começando o Giro Ambiental. E no Giro Ambiental de hoje nós vamos falar sobre arborização urbana, uma coisa muito desafiadora, tendo em vista que as cidades crescem, se expandem, mas ainda assim tem que manter o equilíbrio com a vegetação. Então, o que a gente pode chamar de arborização urbana? É toda a vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana. Ela é dividida em áreas verdes, que podem ser parques, bosques, praças e jardins, e também tem a arborização das ruas, as vias públicas.
Esse trabalho contribui muito não só para a beleza das nossas cidades, mas também para a saúde, para o bem-estar da população. Mas, para que isso seja efetivo, tem que ter um planejamento, não é assim, ó, sai plantando e temos uma cidade arborizada. Por isso, aqui hoje no Giro Ambiental, nós vamos conversar ao vivo para falar sobre esse tema com a Eliane Guaraldo. Ela é pesquisadora em arquitetura e urbanismo, professora associada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem graduação, mestrado e doutorado pela USP em estruturas ambientais urbanas e pós-doutorado em gestão urbana pela PUC Campinas. Uma excelente pessoa para falar com a gente sobre isso. Eliane, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vem pesquisando. Eliane, muita gente não para pensar o quanto as árvores ajudam a manter o equilíbrio ecossistêmico da cidade, né? A gente simplesmente pega o nosso carro, vai para o nosso trabalho, vai para a nossa faculdade, nem presta atenção em tantos benefícios que essas árvores têm. A gente tem alguns elementos aqui, ó. Pode refrescar o ar entre 2 e 8 graus, dependendo da vegetação, filtra a poluição do ar, regula fluxo de água, aumenta a biodiversidade, porque atrai mais animais, e também ameniza o aquecimento global. E mesmo assim, ainda estamos em ameaça com essas vegetações, né, Eliane? Muito importante a gente manter um planejamento, né? Exato, a cidade é um organismo muito complexo, né? Vários interesses envolvidos, várias pessoas e coisas tentando conviver no mesmo espaço, então é uma disputa de espaço. E como toda disputa, existem conflitos inerentes. E a arborização, assim também toda a vegetação urbana, a natureza em geral, tem dificuldades para conviver com as estruturas urbanas, né? E a gente precisa tomar cuidado para que ela não perca espaço cada vez mais. Qual seria o equilíbrio perfeito, então? Porque as cidades não param de crescer, não vão parar de crescer também. A gente tem o exemplo de Campinas, uma metrópole desse tamanho, né, Eliane? E aí, como achar esse equilíbrio? Tem que ter uma conversa constante entre poder público, legislativo, sociedade. Como é que a gente chega lá? Bom, a gente precisa primeiro, antes de tudo, mapear o que a gente tem. Cada cidade precisa conhecer quantas, quais e onde estão as suas árvores, vamos falar em floresta urbana, que é um conceito mais abrangente, porque não envolve apenas árvores, envolve todo tipo de cobertura vegetal interagindo entre si e com o resto da cidade. Então, a gente tem que ter pesquisa para entender onde estão essas árvores, onde está essa floresta urbana, e a gente tem que ter colaboração da população para ajudar a cobrar do poder público leis, planejamento, e o próprio poder público que precisa qualificar muito bem os seus técnicos e entender que a floresta urbana precisa sobreviver nas cidades, mas não é apenas sobreviver com qualidade, porque só assim a gente vai ter uma cidade com qualidade. Eu até vou mencionar o exemplo da nossa própria metrópole, né? Campinas tem uma lei que regulamenta tudo isso, é a lei de número 11.571, de 17 de junho de 2003, que disciplina o plantio, o replantio, a poda, a supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana. E também define a arborização como de interesse comum em espaços públicos e privados e ainda oficializa o que a gente chama de Guia de Arborização Urbana, que inclusive está disponível no site da Prefeitura de Campinas e que, como você mencionou, Eliane, tem esse mapeamento. Então, esse documento de 2003, ele já mostrava o histórico, né, o início da arborização urbana aqui de Campinas, que se deu no início do século XIX e que agora precisa também de revisão, né, porque a cidade aumenta. Então, tem que ter braço, tem que ter mão para continuar revisando tudo isso, né? Exato, então a gente tem que conhecer e tem que monitorar como é que anda essa arborização, essa vegetação, essa floresta urbana, porque como ela é viva, né, como ela age e reage ao aumento da cidade, à mudança da cidade, à densificação da ocupação urbana, a gente precisa estar sempre alerta para não deixar ela regredir, para não deixar ela mostrar sinais de
prejuízo, né, de qualquer forma de prejuízo. A gente fala muito em floresta urbana viva, que é justamente isso, ela se manter presente, mas se manter com qualidade, se manter interagindo, né, interações ecológicas, interações com seres humanos e com outros elementos da natureza, é fundamental para que a floresta urbana continue. Eu mencionei sobre a biodiversidade, Eliane, esse é um ponto muito importante, né? Porque hoje o que a gente vê muito são notícias de muitas queimadas, muitas ameaças ao habitat natural de animais que acabam indo para o centro urbano, acabam morrendo até atropelados, né? Porque estavam fugindo dessas ameaças de fora. Como é que fica a urbanização nesse sentido para esses bichinhos? Eles também estão procurando qual é a casa deles, né? Não tem para onde ir. Exato. Eles acabam, se são animais silvestres, eles acabam tentando se refugiar nas reservas, né, que são remanescentes de áreas naturais que em muitas cidades a gente vê, né, cidades mais antigas a gente já quase não vê mais, São Paulo tem poucas, Campinas deve ter poucas também, mas a gente precisa preservar essas poucas que existem. Então a tendência é esses animais procurarem refúgio nessas áreas. Se essas áreas tiverem condição de acolhê-los, eles vão continuar lá. Mas é necessário também um trabalho de monitoramento para verificar se é compatível a existência dessas espécies com espaços que também recebem pessoas. Então, existe toda uma pressão do urbano sobre essas áreas naturais, né? Isso a gente precisa pensar muito seriamente, né? Quantas e como essas áreas vão ser mantidas dentro do espaço urbano. Então, a arborização urbana é muito complexa, né? Ela envolve ações para plantar, para aumentar essa floresta urbana, mas ações para manter o que já existe, a qualidade do que já existe. E leis fazem esse papel, planos diretores de arborização urbana fazem esse papel. Se eles estiverem harmonizados com os planos diretores em geral, os planos diretores de desenvolvimento urbano e ambiental, aí eles vão ter a sua função muito otimizada. É o melhor dos mundos, né, a gente diz. É quando existe essa sinergia entre os diversos órgãos que pensam os planos, o planejamento das cidades. Eliane, quando não existe essa sinergia, né, num primeiro momento, e aí de repente chega uma gestão interessada em atuar nessa questão da arborização urbana, é possível recuperar um prejuízo, por exemplo, de anos em que não foi pensado sobre isso? Essa vegetação leva quanto tempo para compor aquele cenário urbano? É possível a gente falar que nunca é tarde, ou no caso da arborização é tarde às vezes? Eu sou uma pessoa otimista, assim como muitos colegas, e a gente acha que não é tarde, porque existem meios de neutralizar os efeitos negativos, encontrar áreas onde podemos plantar. Existem tendências que todo mundo já está assistindo bastante, da infraestrutura verde, que tem criado, por exemplo, edifícios com bosques verticais, né, o Bosco Vertical é um exemplo, a gente tem vários exemplos disso, e tendências que a gente chama de infraestrutura verde, que tendem a colocar mais natureza para dentro da casa das pessoas e nos lugares onde ela não havia. Então, essa é uma forma de a gente agir, uma estratégia em cidades que já estão bastante impermeabilizadas, que já não tem tantas reservas, e fazer um trabalho muito maciço com a opinião pública e com o poder público para a gente conseguir plantar nas calçadas, nos canteiros centrais, né, e revitalizar as praças. Praça não precisa ter só grama, né, praça precisa ter sombra, precisa ter maciços arbóreos, e essas interações entre as árvores acontecem tem que acontecer dentro desses espaços, né, onde mais elas estariam? Não só nas reservas, tem que estar onde as pessoas estão, tem que estar nos parques também, né, a gente tem uma palavra que a gente sempre tem usado também, que se chama biofilia, que é o amor natural das pessoas, a proximidade natural que as pessoas têm com a natureza, tudo que é vivo. Então, não é só árvores, né? Avifauna, aves, pássaros, pequenos insetos, as abelhas, pequenos mamíferos que convivem com a gente nas áreas verdes, nos parques, e são já habitantes tradicionais nas cidades, né? Não só humanos. Então, a gente tem que pensar com maior abrangência. As árvores não são só para enfeitar, né? Não são só para trazer prazer para as pessoas, prazer estético. Tem muito mais funções atribuídas a ela.
Sem dúvida. E um dos antônimos da biofilia seria a cegueira botânica, que é uma expressão que muita gente não conhece, né? Mas que caracteriza bem aquela incapacidade que às vezes nós temos de simplesmente enxergar o cenário verde que nós temos. A gente vai no pasto, a gente só olha a vaquinha, mas a gente não está olhando aquele verde, né? A gente olha o prédio, mas a gente não olha a árvore. E nesse ponto, o envolvimento das crianças e dos jovens também é muito importante, né, Eliane? Educação ambiental, na escola, ação ambiental, são eles que vão ficar com tudo isso aqui para cuidar no futuro, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa depositar grande esperança nas crianças e formá-las para isso, né? Sobre a cegueira vegetal, é interessante o que você falou. A gente muitas vezes está em lugares que a gente aprecia, sente um prazer especial, mas não presta atenção naquilo que traz esse prazer, no que compõe esse ambiente tão especial. Se a gente for olhar bem de perto, a gente vai verificar que é um conjunto de elementos naturais que, na maioria das vezes, compõem esses cenários bonitos e prazerosos que a gente convive, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção, né, em o que importa para os nossos espaços. Dúvida. E a gente está falando aqui do case de Campinas, né, que é uma metrópole desse tamanho, que também é uma referência, né, é uma cidade referência por conta da quantidade de áreas verdes que tem, pela quantidade de parques, bosques naturais, diversidade de espécies encontradas e por possuir uma das maiores florestas urbanas do Brasil, que é a Reserva Municipal de Santa Genebra. Então, hoje, se a gente pegar o carro e sair circulando aí por Campinas, a gente vai achar muito ipê, que agora também está entrando nessa época, né, de florescimento, nesse mês de setembro, palmeiras, figueiras, paineiras, o próprio Jequitibá, que dá nome não só ao Bosque dos Jequitibás, mas ao Paço Municipal, que também é chamado de Palácio dos Jequitibás. E nesse guia da arborização urbana que eu mencionei, tem todo o histórico de como que foi esse início, né, dos planos aqui em Campinas até os dias de hoje. Então, lembrando que hoje quem cuida disso é o Departamento de Parques e Jardins, que é ligado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Isso segundo uma lei de 1999. Agora, e a realidade de Campo Grande, Eliane? Porque você está também trazendo um pouco da sua experiência aí de Mato Grosso do Sul. Como é que é isso aí nessa terrinha? Também é grande. Eu sou paulistana, eu nasci na cidade de São Paulo e estou aqui em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pesquisando e ensinando paisagismo, paisagem, planejamento da paisagem, e por isso eu estou aqui em Campo Grande. Campo Grande é uma realidade bem diferente, porque, como eu tinha comentado antes, cidades mais antigas podem não ter reservas, porque na origem, lá na história, se a gente for lá para trás na história, a gente vai perceber que a cidade não foi concebida com vegetação, porque eram cidades pequenas e a vegetação, a área rural estava logo ali ao lado. Agora, com esse novo ente que é a cidade, muito grande, muito extensa, a gente precisa ter a natureza dentro da cidade. E Campo Grande é uma cidade bem nova, né? E quando ela foi pensada, ela já foi pensada com proteção de algumas áreas naturais. Então, aqui a gente tem a gente chama de parques lineares, que são as áreas protegidas ao longo dos córregos, né? Elas precisam ser trabalhadas para se voltarem a atender a população, como parques. A gente tem reservas estaduais, parques estaduais dentro da cidade, e tem muitas praças. Nem todas estão tão bem qualificadas, mas são muitas, então existe a possibilidade, o potencial. Então, Campo Grande foi a primeira cidade reconhecida pela ONU como cidade-árvore, né? E a cidade-árvore é aquela cidade não só que possui árvores, é a cidade que tem um orçamento só para cuidar das árvores, tem aquilo que eu falei lá no comecinho, o mapeamento, né? O inventário da arborização. Tem uma equipe especializada para cuidar da arborização e tem uma coisa importantíssima que é celebrar o Dia da Árvore, né? Celebrar, a população está conectada com a existência das árvores, elas estão prestando atenção, a gente está conseguindo combater a cegueira botânica que você mencionou agora há pouco, né? Conectando as pessoas, as comunidades, a gente consegue coisas que a gente não imaginava conseguir. Então, esses requisitos são os requisitos das Tree Cities. A gente está com um comitê ligado à Sociedade Brasileira de Arborização Urbana para promover as Tree Cities no Brasil. Hoje, depois de Campo Grande, na mesma época de Campo Grande, a gente teve São José dos Campos,
São Carlos. Agora já são 8 cidades árvores, né? Basta cumprir esses requisitos. Mas o legal disso, o importante disso, não é obter um diploma, um reconhecimento, é que a municipalidade, seja o governo que for, seja quem estiver no comando do executivo, no legislativo, e a comunidade vai entender, olha, a gente conseguiu alcançar esse reconhecimento, vamos manter. Então, o grande desafio é manter, porque o título é renovado ano a ano. Então, vamos fazer Campinas virar também uma Tricity, se conecta com a gente, né? A cidade vai ficar melhor ainda, porque as pessoas também vão ter a consciência da importância de a gente manter boas florestas urbanas. Com certeza, por isso que essa conversa é muito importante, porque a gente sempre aprende com a realidade de outros municípios grandes, né? Sempre tem algo a agregar. Inclusive, agora no mês de setembro vai haver um congresso de arborização urbana também, né, Eliane? Se quiser aproveitar para fazer o convite, não sei se a gente consegue participar. Olha, nós estamos muito animados porque os congressos são feitos anualmente pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e tivemos um interregno aí de 2 anos por causa da pandemia, em que não conseguimos fazer o congresso, então fizemos um virtual. Esse ano vai ser aqui em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana está realizando junto com a universidade, e a International Society of Arboriculture, da qual a SBAL é um capítulo também. Esse congresso vai ser muito bacana, o tema é a Floresta Urbana Viva, justamente o que a gente estava falando, e ele vai trazer comunidade de pesquisadores reconhecidos no Brasil e fora do Brasil, é um congresso ibero-americano. Vai ser muito importante, a gente precisa que o maior número de pessoas estejam aqui, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho enorme de conscientização, não é feito para professores só e estudantes de biologia ou arquitetura ou engenharia florestal, é para a sociedade, né, é um evento para a sociedade. Então, ele aceita inscrições de qualquer pessoa. E uma coisa legal, falando na conexão das crianças, a gente vai ter pela primeira vez o Congresso Mirim de Arborização Urbana, voltado para crianças de 7 a 12 anos, né? Atividades de reconhecimento, de educação, passeio pelos bosques, reconhecendo os benefícios das árvores, brincadeiras e por aí vai. Muitos minicursos, muitas visitas técnicas. Que bacana. E é isso. Legal, tá feito o convite, então, para quem puder participar. Quem não puder, depois a Eliane volta aqui para contar como é que foi, né, Eliane? Tá convidada para vir aqui em uma próxima edição. Obrigada pela sua participação hoje com a gente. Eu queria só passar, eu esqueci de falar nessa última fala minha, passar o link se vocês quiserem se inscrever, que vai ser importante a gente ter vocês de Campinas aqui. Campinas é uma cidade muito querida, né? Passei 1 ano aí fazendo o pós-doc, e gosto muito do pessoal daí, tenho grandes amigos aí. www.cbau.ecoeco.br www.cebal.eco.br, tá indo no pôster. Tá aparecendo aí. A gente aguarda vocês, vai ser em setembro, a gente vai comemorar o Dia da Árvore com uma grande ação de plantio aqui dentro do campus, da forma como deve ser feito o plantio, com técnicas adequadas, com tamanho de mudas adequadas, vai ser um aprendizado para todo mundo. Que legal, que bacana. Eliane, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, que todos aprendam também um pouquinho com a gente, né, nesses minutos de giro ambiental, também como olhar para esse mundo que a gente habita de uma nova perspectiva. Muito obrigada, agradeço novamente pela oportunidade que tenho aqui de compartilhar esse nosso momento tão especial. Agradecemos, Eliane, até a próxima. E para você aí de casa também, muito obrigada mais uma vez por acompanhar a gente aqui nesse Giro Ambiental, que foi ao vivo dentro do Câmara Notícia. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, Gabriel Castro estará aqui de volta no meu lugar, seguindo com o seu telejornal. Até a próxima. Tchau.
1h mais 15, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que 1 em cada 5 crianças com até 16 anos sofre de algum tipo de doença mental incapacitante. Uma realidade nem sempre percebida por pais e educadores. Na transição da criança para a adolescência, muitas transformações acontecem, são mudanças típicas. Agora, como identificar uma doença ou apenas uma fase normal de alterações? Bom, eu converso agora com o Miguel Bunge, ele que é psicólogo clínico infanto-juvenil, sócio fundador da Comportamentalmente, autor do livro Criação Consciente. Então, Miguel, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo em participar aqui do nosso telejornal, do nosso Câmara Notícia. E para nós iniciarmos, né, perto dos 12 anos é que o comportamento começa a ficar diferente. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Não é uma regra de quando o comportamento passa a ficar diferente, Gabriel. Eles têm fases de desenvolvimento diferentes, né? Então, por exemplo, existe uma ansiedade do desapego, que ela é mais percebida em fases mais precoces do desenvolvimento, mas a adolescência, ela traz sim transformações. E num estudo feito recente, no começo da pandemia, avaliou-se que os índices de depressão e ansiedade nos jovens aqui no Brasil, eles estão de 30% para mais, você está falando de depressão ou de ansiedade, os transtornos emocionais, e que a prevalência é maior em crianças, quanto mais velho, maior a prevalência. Já chegando perto dos 14, 15 anos, é muito maior do que, por exemplo, 5, 6 anos a prevalência desses casos. Agora, Miguel... Mas dizer que aos 12 anos há uma ruptura, isso não é exatamente verdadeiro, pode falar. Ô Miguel, comparando com outras gerações, quando a gente fala deste aumento, então, deste dado que você deu agora, sobre ansiedade, sobre depressão, quando os nossos pais tinham essas idades, quando os nossos avós estavam com 12, 13 anos, essas doenças já existiam, mas não eram diagnosticadas. Há um aumento agora, a gente consegue fazer essa comparação, se esse é um problema dessa geração que a gente precisa trabalhar ou se isso sempre existiu e às vezes foi um pouco negligenciado no passado. É uma ótima pergunta, Gabriel. Existe muito isso de era negligenciado no passado, não se diagnosticava tanto, não se tinha nem, acho que não dá para falar em negligência, mas não se tinha o conhecimento teórico-técnico necessário para fazer boas avaliações. Hoje a gente tem muito mais condições de diagnosticar, né? Antigamente, isso eu falo bastante no livro, acreditava-se muito que a infância era um período onde não havia problemas, onde as crianças eram felizes, e diagnósticos psiquiátricos, que também já teve tabu em cima disso, não existia essa fase de desenvolvimento. Hoje a gente sabe que não, né? Os números mostram, os estudos da pandemia mostram que, na verdade, o número é alarmante, na minha visão, porque 1 em cada 3 crianças ou adolescentes está sofrendo, então a gente diagnostica mais, mas existe sim fatores geracionais desse momento, que é muito único, que sim, influenciam bastante nesse aumento de quadros clínicos. Então, para te dar um exemplo, Gabriel, a pandemia ela foi um momento em que houve isolamento social, né? E uma das piores coisas para um cérebro humano é o isolamento social, uma das coisas que mais faz mal, porque a gente foi feito para estar em grupos. O ser humano é um ser gregário. Então, ainda mais essa fase da adolescência, onde é um momento de união, de formação de grupos, então trouxe, sim, um sofrimento muito grande para esses adolescentes, para essas crianças. Ô Miguel, para quem tem adolescente em casa, ou vai ter ainda, para já se preparar, para poder entender um pouco sobre essa época, essas mudanças, essas transformações que são naturais, elas acontecem pelo acesso que eles começam a ter. Então, na música, eles criam ídolos, aí chegam aquelas amizades que são para toda a vida, eles começam a se apaixonar, eles querem conhecer mais o mundo. É a partir dessa época, você falou que não é especificamente com 12 anos, mas mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, esse adolescente ele vai começar a conhecer o mundo, a se apaixonar, e essas transformações vão acontecendo? Elas vão acontecendo. Esse período que você está citando também é um período de afastamento em relação aos pais, né?
porque até essa idade, mais ou menos 11, 12 anos, os pais são muito centralizadores nas vidas dos filhos. E depois de então, a influência que o grupo social exerce sobre o indivíduo, ela passa a ser muito grande. Então é difícil para os pais conseguirem ter dados mais concretos, fica um pouco difuso aonde ele vai encontrar essas informações. Então, o que eu sempre oriento aos pais, como você falou, que já têm filhos adolescentes, ou que estão se preparando para esse momento, que é um momento difícil mesmo, do desenvolvimento, tanto para o jovem que passa por essa idade, né, todos nós já tivemos, e é uma fase de muitas dúvidas, quanto para os pais, conversarem com a escola, porque a escola traz dados muito ricos, né, eles têm umas observações que nós, em casa, enquanto pais, não vamos ter, e, se possível, trazer os amigos para dentro de casa, porque aí você observa a convivência. Isso é muito importante, observar a convivência do adolescente, sobre o que ele conversa, com quem que ele conversa, dá dicas para entender pelo que ele está passando. E, óbvio, sempre, Gabriel, conversas abertas, né? Então, ao invés de punir o adolescente, pode falar, pai, sei lá, eu vou numa festa amanhã, mas que idiotice, você não pode fazer isso. O diálogo aberto sempre propicia que o adolescente sinta mais confortável de se abrir. E é nessa abertura, então, que a gente percebe coisas, nuances do comportamento, do sentimento do adolescente, e que são muito importantes para a gente entender. Putz, eu acho que ele não está bem. É melhor eu encaminhar ele para um psicólogo, ou para um psiquiatra, ou para um neurologista com especialidade em infanto-juvenil. Então, esses acho que são dicas que eu posso te dar de como observar alguns critérios. Mas, um critério que é muito importante, desculpa te cortar, se o adolescente começa a querer ficar muito isolado socialmente, como eu falei, o cérebro é um cérebro social, e são pontos importantes de se analisar e talvez de encaminhar para um trabalho. Tá? Sobre este assunto, pegando o gancho, todo comportamento ele apresenta aspectos que precisam ser considerados pelos pais ou pelos responsáveis, se ele está fazendo a mesma coisa durante muitas vezes, ou essa questão do isolamento, todo comportamento ele apresenta algum aspecto que chama a atenção, Miguel? Muito bom, Gabriel. A gente divide, na análise de comportamento, que é a abordagem que eu sigo, o comportamento em 3 esferas, que é a duração do comportamento, temporal mesmo, 2 minutos, 3 minutos, a frequência, que é a quantidade de vezes, e a magnitude, que é um pouquinho mais difícil de avaliar, mas é a agressividade, está muito agressivo, ele está pouco agressivo, é um pouco mais subjetivo. Um comportamento é cabível de ser observado com mais carinho se ele traz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o entorno. E, em geral, isso acontece quando o comportamento acontece de modo exacerbado, ele está acontecendo muitas vezes. Ou, pelo contrário, quando o comportamento acontece menos do que deveria. Então, por exemplo, uma criança muito tímida, ela vai socializar muito pouco. Então, é um comportamento em que a frequência está diminuída, o tempo está diminuído, por outro lado, a magnitude, a criança fica muito nervosa nesses contextos, está aumentada. E aí que a gente passa a olhar. Então, esses três aspectos são considerados por nós psicólogos mais importantes: duração, frequência e magnitude. Miguel, quando que as transformações que são típicas da idade, que nós comentamos há pouco, podem indicar uma doença, como a ansiedade, como a hiperatividade, e o cuidado que o psicólogo precisa ter para poder dar esse diagnóstico de, é algo da idade, ok? Não, já está indo por uma ansiedade. Essa é uma linha muito tênue ou é algo muito claro? Bom, para o público geral, talvez seja muito tênue. Para nós que trabalhamos com isso há muito tempo, não é de difícil identificação. E volta para aqueles mesmos aspectos. A gente vai observar como que isso se manifesta. Uma coisa que a gente observa muito é a função de um comportamento. Porque, por exemplo, eu posso levantar minha mão para chamar um professor ou posso levantar minha mão para apontar para o céu. É o mesmo comportamento, mas a função é diferente. Então a gente tem que entender o que está por trás daquilo que é manifesto no comportamento. Será que aquela criança que está evitando outras pessoas faz isso porque ela realmente quer ficar sozinha lendo um livro, ou porque ela tem tanta ansiedade que ficar em casa, na verdade, é uma esquiva do contato social? Então a função do comportamento, ela norteia a nossa análise e faz a gente entender, não, isso está funcional, ou, em outras palavras, está trazendo sofrimento e vale a pena tratar ou não. Essa criança ela é mais introspectiva, ela gosta de ler, não tem problema. Para a ansiedade, os critérios que a gente percebe mais é uma preocupação com o futuro. Então a criança ou adolescente nunca está no momento presente, ele tem mas amanhã tem uma festa, ele não consegue tirar isso muito da cabeça, sabe? Ele está sempre pensando
no amanhã, mas de uma forma que você percebe que atrapalha o dia dele. Então, se no dia ele tem uma lição para fazer, ele se atropela, ele fica muito ansioso, ele, enfim, perde aquilo que ele está fazendo naquele dia, pensando apenas no futuro, né? E a depressão também, a gente observa, obviamente, de outras formas. E a manifestação desses sintomas que eu estou dizendo é diferente em crianças, adolescentes e adultos. Por isso que é importante, quando você procurar um profissional para o seu filho, olhar aquele que atende a criança e adolescente. Porque a depressão, por exemplo, em crianças, ela pode passar mais por uma irritabilidade. Então, aquilo que a gente pensa, uma pessoa melancólica, que não quer sair da cama, que fica o dia inteiro prostrado, é totalmente diferente na infância. Então, por isso que é um pouquinho mais difícil de perceber essas nuances dentro dessas faixas de desenvolvimento. E o pai que está em dúvida sobre a atitude se condiz com a idade ou não, a procurar uma ajuda de um psicólogo. Sim, é sempre importante, claro, percebe que tem alguma coisa acontecendo, não sabe muito bem o que fazer, chama um psicólogo. Por exemplo, no livro que eu escrevi, que é o Criação Consciente, eu deixo tabelas para que os pais analisem alguns comportamentos que podem diferir a normalidade do que já não é esperado, né? Mas, principalmente comportamento de risco. O que eu acho que os pais não devem demorar a procurar ajuda? Pensamentos repetitivos sobre morte. A criança começa a falar muito em morte. Começa a ter esses pensamentos muito negativos. Como eu falei, não quer sair do quarto, não quer socializar, quer ficar fechado. Aí eu acho que já é um pouco urgente a procura de um profissional, porque isso já denota pra gente uma maior gravidade de um quadro. Tá. Já que você citou sobre o livro, quando e por que você decidiu lançar essa obra, Criação Consciente, um manual com o que você precisa saber para educar crianças e adolescentes? Para ser bem sincero, Gabriel, foi tomando banho, porque eu trabalho das 9 até as 9, né? Então, os momentos que eu tenho para filosofar foi esse. E eu comecei a perceber que, infelizmente, eu não tenho mais horário para receber novos pacientes. E eu acabo comovido com as demandas, né? Chega pai todo desesperado, Miguel, meu filho está fazendo isso, eu tenho que encaminhar. E eu fiquei pensando, eu queria muito ajudar mais famílias do que hoje em dia eu tenho capacidade de ajudar. E, além disso, você mencionou a terapia, mas a terapia é um serviço que não é barato. Né, o Conselho Regional de Psicologia, ele, se não me engano, eu não me lembro mais, mas acredito que seja por volta disso, ele recomenda que o valor mínimo de uma sessão seja R$200. Então, isso não é acessível para a realidade brasileira, isso me comove. Então eu pensei, como eu posso fazer para atingir mais famílias do que eu atingo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, e muito importante, e mais importante, é como que pessoas que têm menos acesso a uma terapia podem ter acesso a essa informação de qualidade. E aí surgiu a ideia do livro. E aí eu coloquei no papel tudo que eu executo há mais de 10 anos, de observação clínica, de todos os trabalhos que eu já fiz, porque eu já fiz só um grupo de pais e mães para entender as demandas deles. Eu já atendi paciente na casa dos pacientes, na escola do paciente, falo com as famílias toda semana. Então eu sei quais são as principais demandas que acontecem hoje em dia. Então no livro está traduzido isso, quais são as principais dificuldades dos pais. De uma forma mais acessível do que, de fato, a psicoterapia, que, infelizmente, ainda não é um recurso que é possível a todas as famílias do Brasil. No livro tem tarefas para os pais irresponsáveis? Você mostra um caminho, estratégia? Como que você decidiu construir, Miguel? Bom, o livro, Gabriel, é dividido em 3 partes. A primeira parte eu falo um pouco sobre a teoria, porque não tem muito como dissociar. Né? A pessoa tem que entender o básico da psicologia comportamental, que é uma abordagem científica, para saber como agir. A segunda parte do livro é a parte de avaliação. Então, olhar para aqueles comportamentos justamente para entender isso que você falou. Quais são esperados, quais não são. Entender, né, por que os comportamentos estão acontecendo. É o mesmo que eu faço aqui no consultório todo dia. E, por fim, quando você faz uma boa avaliação, você entende bem o que acontece com aquela criança e aquele adolescente, é igual um diagnóstico médico. O médico só vai tratar depois de entender. Porque se ele errar, pode dar ruim, né? E aí sim, é o período de intervenção. É quando a gente vai mudar aqueles comportamentos que estão sendo problemáticos para a criança, adolescente ou para o entorno social dele. De qualquer forma, o livro ele é uma abordagem muito importante, como eu falei. Se tiver, já fala sobre morte, pensamentos recorrentes no sentido, aí é importante levar vai ter que sim investir um dinheiro e levar para um psiquiatra infantil, ou neurologista, ou psicólogo, porque a coisa já está um pouco além do que é recomendado.
Ô Miguel, nessa parte do dinheiro, para a gente poder fechar essa questão financeira, né, das famílias de não conseguir levar o filho, a filha até um psicólogo, você entende que isso é um obstáculo, é um desafio que existe, tem a ver com a parte econômica do nosso país, tem como vocês, psicólogos, tentarem resolver também? É um obstáculo, você enxerga isso como um desafio, esse alto valor em relação à condição financeira das famílias para poder popularizar ainda mais e tirar qualquer tabu, qualquer estigma que ainda tem de psicólogo, de eu não sou louco, de eu não preciso disso? Popularizar é um desafio que vocês encaram? Para ser sincero, Gabriel, eu não vejo mais esse tabu, mas é que meu viés também ele é assim, quem vem para mim, vem encaminhado ou de um psiquiatra ou de uma escola que já tiver a criança dando muito problema, então os pais já aceitaram aquela condição. Então, pelo menos aqui em São Paulo, que é de onde eu falo, eu não vejo dessa forma. Eu vou falar do lugar onde eu estou, né? Não posso generalizar para outros lugares. Mas eu não sinto mais esse preconceito que existia antes, pelo contrário, porque outro dia eu fiz uma apresentação em uma escola que eu gosto muito, e em relação aos dados, né, por mais que ainda não tenham tantos dados sobre pós-pandemia, porque é muito recente, o que a gente observa é que todo mês, aqui em São Paulo, acontece suicídio de uma criança ou adolescente em uma escola grande de São Paulo. Isso choca a gente. E eu fiz essa pesquisa com muitas pessoas, né, de perguntar, você conhece, na tua geração, eu até pergunto para você, Gabriel, algum amigo seu que se suicidou? Eu não conheço. Eu também não. Se você perguntar na geração atual de crianças, eles não conhecem uma pessoa que não conheça uma pessoa que tenha cometido suicídio. Isso é muito bizarro. É um dado muito alarmante, se a gente pensar sobre isso. Então, eu não vejo tabu, acho que o tabu se quebrou no momento em que a coisa degringolou, a coisa vinha numa crescente de piora, na minha visão, mas depois da pandemia a coisa foi de vez, um movimento estava acontecendo, foi de vez no pós-pandemia. A questão econômica, sim, existem alguns pontos que ajudam nesse sentido. Então, por exemplo, a faculdade onde me formei, que é o Mackenzie, tem um serviço clínica escola de graça, e a minha pós-graduação também. O problema é que eles têm uma limitação temporal. Então, por exemplo, eu tive esse período de estágio por 6 meses, depois disso muda o terapeuta, ou a pessoa tem que encerrar a terapia. Então, acaba, sim, sendo um limitador em alguns casos. Isso é triste. De dúvidas, né? Então, é algo que precisa ser discutido o quanto antes. Miguel, qual que é o feedback que você recebeu, tem recebido sobre o livro? E, de alguma maneira, há um conflito entre o que você, como profissional, fala e o pai ou a mãe fica meio incomodado ali, uma possível interferência na criação do filho? Isso ainda acontece? É normal ter essa discussão entre o profissional e os pais? Bom, não, quando os pais vêm aqui, como eu falei, eles estão tão preocupados que eles estão super abertos em tentar alguma coisa, né? E o que eu falo é que a terapia de criança e adolescente, ela se fundamenta em uma coisa muito importante, que é a parceria entre o psicólogo e os pais. Então, eu vou estar com a criança 50 minutos por semana, né? Então, eu tenho um tempo que é bem limitado. Então, o meu principal trabalho, ou um dos meus principais trabalhos, já é orientar as famílias, que é exatamente o que eu faço no livro. Olha, o seu filho tem, como eu digo, eu faço primeiro o diagnóstico, a avaliação aqui, seu filho tem isso, isso, isso. Na minha visão, o que vai ajudá-lo é tal intervenção. Então, uma parte eu faço aqui no consultório, a outra parte eu quero que vocês façam treinos na casa de vocês. Porque toda mudança de comportamento, Gabriel, ela demanda um treinamento sistemático. Então, se eu quero aprender a tocar piano, não adianta eu sentar uma vez em frente ao piano, tocar algumas teclas e achar que eu sou já um grande pianista, que eu sou o Beethoven, por exemplo. Eu preciso de muito treino, se eu quiser chegar no Beethoven, muito mais ainda. Com a questão dos pais em relação à criação dos filhos, não é diferente. E uma coisa que eu gosto de dizer é que os pais, quase todos eles, né, 99%, são muito bem intencionados. Eles querem ajudar, eles querem fazer o certo. Eles não fazem o certo porque eles não têm conhecimento para fazer isso, né? E muitos deles, é muito interessante ver isso, porque muitos deles são executivos de grandes empresas. Eles lideram 200, 300 funcionários, assim, com uma mão na frente e outra atrás. Mas, quando chega em casa e vê aquele filho se comportando de uma forma inadequada, eles não sabem o que fazer. Então, falta uma ajuda, falta uma orientação. E aí, quando eles fazem, o que eu percebo aqui no consultório, é que a mudança é muito rápida, é muito perceptível. Isso é muito bom, né? Porque, além do dado dos pais, eu converso com as escolas também. Falo, e aí, fulaninho melhorou, mudou? E as escolas dão os feedbacks também. Então, eu consigo
incrementar a informação daqui, dos pais, com a minha, daqui do consultório, e com a da escola. Então é uma visão bem completa, vamos dizer assim. Miguel Bunge, psicólogo clínico infanto-juvenil, sócio fundador da Comportalmente, autor do livro Criação Consciente. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Obrigado por todas as informações que você passou. Tenho certeza que de grande valia para quem está nos acompanhando. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar. Lançou um próximo livro, pode entrar em contato, que as portas aqui da TV Câmara Campinas estão abertas e fica também aberto aí para suas considerações finais. Eu primeiro agradeço muitíssimo, Gabriel, o espaço que você me deu. Se tiver outro, eu fique tranquilo, já estou pensando nisso, mas ainda não... Assim, ainda estou colocando energia nesse livro, mas minha consideração final é isso, busquem ajuda, se perceberem comportamentos dos seus filhos, que chamem muita atenção, falem com a escola, acho que a escola é uma excelente parceria e já ajuda em 50% dos casos, já pode até resolver o problema, porque as escolas têm visões interessantes sobre o que está acontecendo, as escolas mais engajadas, mas a maioria das escolas estão engajadas. Então, essa é a minha consideração final. Muito obrigado, Miguel Bunge, pela participação aqui no nosso Câmara Notícia, ao vivo nesta terça-feira, 1h36. Olha só, no segundo jogo da final da Liga de Basquete Feminino, o Sampaio Basquete venceu novamente as Campineiras do Veracruz e abriram 2-0 na série, se aproximando do título. O primeiro quarto foi equilibrado. Durante todo o tempo, as equipes ficaram próximas no placar, terminando em 16-16. Só que a partir do segundo quarto, liderados pela pivô Érica, as maranhenses começaram a abrir no placar. E as equipes foram para o intervalo com uma vantagem para o Sampaio Basquete por 32-26, diferença de 6 pontos. Só que no terceiro quarto, a norte-americana Jennifer O'Neal liderou a equipe mandante. Distribuiu bem o jogo e a vantagem ficou em 13 pontos, 52-39. E o que já estava difícil ficou ainda pior, com o ginásio cheio, empurrado pelos torcedores. As bolas da equipe maranhense começaram a cair de tudo quanto é lugar. E do outro lado, muitos erros das campineiras. Então, no jogo 2 da final, 80-57 para o Sampaio Basquete, que abre 2-0 na série melhor de 5. 25 pontos, né, de diferença no placar e, bom, 2-0 na série, melhor de 5, falta apenas uma vitória para as maranhenses conquistarem o título da Liga Nacional. Só que o próximo jogo é aqui em Campinas, hein? Neste sábado, dia 20, às 11 horas da manhã, e vai acontecer no ginásio do Tênis Clube, no Cambuí. Então, desde já, boa sorte às comandadas do técnico alemão, porque essa partida não vai ser fácil, o Veracruz enfrentando o Sampaio Basquete, e para garantir essa sobrevivência, né, na Liga Nacional, se vencer a equipe campineira, ela vai forçar o jogo 4, e claro que a gente vai falando aqui ao longo da semana sobre essa partida decisiva envolvendo o basquete feminino aqui da nossa cidade. Olha só, o município de Campinas está em estado de atenção pela baixa umidade relativa do ar. De acordo com a Defesa Civil, ontem o índice atingiu 29,9%. Então, evite exercícios físicos ao ar livre entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. Mantenha os ambientes umidificados com aqueles vaporizadores, toalhas molhadas, ou pode ser recipientes com água também. Hoje o sol ainda aparece entre nuvens, ventando na cidade de Campinas.
Para amanhã, essa condição ainda permanece com o tempo aberto, mas já adianto, viu? A partir de quinta-feira, essa condição vai mudar com a chegada de uma frente fria e que vai trazer chuva. Então já se prepare desde já, porque no fim da semana vai ser de frio e de tempo instável. Mas para amanhã ainda fica o calor. Vamos às temperaturas, olha só. Elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, quarta-feira, 17 de agosto, nós temos mínima de 19 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, então praticamente aqui coladinho com o nosso telejornal, tem a reunião da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Então continue na TV Câmara Campinas e, claro, nos vemos amanhã, na quarta-feira, ao meio-dia, com muitas informações, com muitas notícias aqui da metrópole de Campinas e, claro, do Legislativo. Até amanhã. Tchau, tchau.